Hoje, aqui no Mulher Coragem, a gente vai fazer um episódio especial, um episódio duplo. O projeto Mulher Coragem é um projeto que eu criei há 3 anos e eu venho tentando viabilizar ele desde então. Então, eu criei esse perfil aqui para poder divulgar e ajudar para a gente poder viabilizar de fato na captação e produzir e de encontro a essas mulheres. O projeto fala sobre mulheres artistas com deficiências e o meu intuito é dar visibilidade para essas mulheres dentro do mercado. Eu vou começar aqui chamando a Caru. A gente vai falar hoje especialmente sobre relacionamento abusivo. Por quê? Eu e Caru tivemos, né, deficiências causadas por um relacionamento abusivo. E além do que, eu vejo uma necessidade muito grande de se falar sobre isso, até porque muitas mulheres e homens também, a gente tem que frisar isso, né, que ambos os gêneros sofrem dentro de uma relação com comportamentos nocivos, né? A gente tem que saber identificar esses comportamentos para poder se tratar, né? E poder conviver, porque relacionamento é amor, relacionamento é respeito, relacionamento é admiração. Nós não podemos diminuir o companheiro, né? E nem chegar ao momento de agredir psicologicamente e fisicamente, que foi o que aconteceu comigo. Eu perdi a visão aos 19 anos, eu tinha um relacionamento muito, muito complicado, o meu namorado na época, ele me agredia. Eu não sei se eu chamo a Caru para a gente dividir isso, acho que eu vou chamar ela logo, e aí a gente já divide, eu conto um pouco da minha história com ela, e ela conta um pouco da história dela também. Querida, muito obrigada por você estar aqui, abrir a sua história aqui pra gente. A gente conversou há 3 anos atrás, né, quando eu estava pesquisando sobre as mulheres, desse projeto, né? Foi muito legal quando eu achei a Caru, que quem indicou a Caru foi um amigo em comum, o Luca. Foi muito doido, porque eu estava pesquisando várias artistas com deficiências e cada uma com uma profissão, né, uma arte e uma deficiência diferente, para a gente poder ter um projeto bem diverso, né? Quando eu conversei com a Caru, eu falei assim, não, mas você não tem uma deficiência, não sei se você se encaixa. Ela falou assim, eu tenho uma deficiência sim, eu tenho sim, eu tenho. E aí eu me vi num lugar que foi muito interessante, porque é o meu lugar também, né? Porque as pessoas olham para mim também acham que eu não tenho uma deficiência, né? Porque graças a Deus existe essa lente que me permite enxergar, que me perdi, enxergar não, né? Porque eu sou cega mesmo. Que me permite, vamos dizer assim, esteticamente estar parecida, né? E a Caru aconteceu a mesma coisa, mais ou menos. Ela colocou uma tatuagem em cima do braço, que também deu uma disfarçada. Mas até chegar nesse ponto, a gente passou por várias coisas. Então, eu só queria fazer esse adendo antes de apresentar, que na hora ela falou assim, não, eu passo por isso, isso, isso. E aí eu fui vendo e falei assim, gente, é uma história parecida, porque a gente está nesse lugar de ser uma pessoa, ter uma deficiência e ela não ser detectada. Então, em certos momentos, a gente passa até por preconceitos, né, que a Carol vai citar aqui, da pessoa, não, você não tem a deficiência. Tenho sim, eu preciso disso, eu preciso de acessibilidade nesse quesito. Então, se apresente, por favor, fale um pouco de você, da sua arte, para a gente começar o papo. Bom, eu sou a Caru, né? Sou cantora e compositora, sou baiana e moro no Rio há 4 anos, já vai fazer 4 anos já que eu tô aqui. E é muito isso que ela falou, assim, que a Thaís falou, porque tem muita gente que fala, ah, mas você, né, é isso. Não, não, essa é a frase que eu mais ouço. Uma menina bonita dessa falando que é deficiente, então, né, é muito difícil, porque é isso. Hoje eu tenho essa tatuagem, né, que tá aqui no meu braço, que disfarça as cicatrizes. Mas a minha deficiência não é só cicatriz, né? Eu tenho uma redução de movimento. Eu tenho o que em termos técnicos falando, eu tenho monoparesia, que é a paralisação de um dos membros.
Então, eu tenho, meu pulso não mexe, eu não fecho a minha mão. Então, isso completamente, dificulta mesmo, né? Eu escrever, eu comer, né? Eu escrever, eu tocar, tudo. Eu tive que mudar, tive que me adaptar completamente, porque eu, primeiro que eu era destra. Então, Sim. quando eu sofri esse acidente que danificou justamente a minha mão que eu escrevia. E na época eu estava entrando na faculdade de arquitetura. E aí eu pensei, falei, caramba, acabou com a minha vida. Daqui eu vou E escolher uma eu, profissão que eu dependo. E você também, exatamente, né? eu tinha acabado de me inscrever, eu era modelo e tinha acabado de me inscrever numa faculdade de teatro, TV e cinema. Tipo, minha vida acabou, porque o olho é o meu cartão postal, né? Vamos dizer Justamente. assim, material, E aí, material de trabalho. foi a mesma coisa contigo, né? Caramba, alguém me danificou. E agora? E aí foi E que eu deu uma comecei a ter, travadinha. buscar essas alternativas, né? A primeira foi virar canhota. Eu fiz caligrafia e tal, não sei o que, e virei canhota. Eu fiquei canhota durante 2 anos enquanto eu estava fazendo tratamento. E aí, depois do tratamento, eu consegui recuperar alguns movimentos que me permitiram escrever novamente, pentear o meu cabelo, enfim, pequenas Você não coisas que a conseguia gente fazer passa pequenas desapercebido. coisas. Você Sim, precisava da passa ajuda de seus desapercebido. pais, né? Precisava de ajuda das pessoas, eu não conseguia, era como se eu fiquei 8 meses engessada, então eu não tinha um braço, eu não podia fazer nada, nada, era o braço inteiro engessado, paralisado. E aí eu fui aprendendo a criar essas alternativas, né, Sim. para ir vivendo. Você também perdeu um pouco. Me fala um pouco da musculatura aqui, né? Do Da, peito, do braço, da das costas. escápula. É, E como eu fiquei muito tempo paralisada, fiquei engessada, então eu fiquei com aquela tipóia, né, que a gente usa. O sim, braço tá engessado. E aí, com isso, eu fiquei se movimentar as costas e tal. Então, é todo um corpo que você se sim, reconhece, né? Que você vai começar a ver o que é a consequência de estar com um braço parado. Então, as minhas costas, o sim, músculo abriu, por falta de movimentação do dia a dia. Então, esse músculo abriu e a minha escápula foi para fora. Então, eu fiz fisioterapia e para poder esse músculo voltar para o lugar. Ele voltou quase todo, mas ainda assim, se você me olhar sem, quem me olha sem camisa, de biquíni e tal, dá para ver que uma escápula é maior do que, mais para fora do que a outra, porque uhum, elas não estão alinhadas de novo. Mas é todo um sim, corpo que eu precisei me modificar, me reconhecer, né? Me conhecer novamente, porque sim, foi sim. mudando. Bom, eu também passei um pouco por isso, né? Porque quando aconteceu a agressão, para mim, também foi bem complicado, porque eu fui passar o carnaval. Eu tenho até amigas aqui que eu já vi que estavam lá. Eu fui passar o carnaval em Cabo Frio. Eu já vivia um relacionamento bem complicado, assim. Ele era muito agressivo comigo. Chegou ao ponto de uma vez a gente está andando na rua, ele me dá um soco na costela. E eu ainda parar, chorar, ele ir para casa e eu ir atrás dele, sabe? Eu ir para casa dele ainda. Então foi bem complicado, assim. Eu tinha só 19 anos, então eu não conseguia sair dessa relação, sabe? Ele me abusava todos os dias, assim, né? Ao ponto de que, assim, eu era modelo. Então tinha um desfile para fazer. Ele falou: minha namorada não vai desfilar de biquíni. Eu falei: ah, eu sou sua namorada? Porque durante um ano eu ficava indo para casa dele e ele não me assumia. Tipo assim, passar 2 semanas na casa dele, eu não era namorada dele. Então, foi um lugar de dia a dia, assim, ele era uma pessoa muito geniosa, e eu sou também. Eu acho que, assim, não é nem uma questão. Por isso que eu falo, eu acho que a gente tem que identificar comportamentos nocivos dentro da relação. Porque não é só o homem, não é só a mulher, né? Eu acho que a gente vai entrando num lugar que é um círculo vicioso. Hoje eu conversei com uma amiga que, não sei se ela já entrou aí, eu acho que não, ela citou a Lei Maria da Penha, e
Ela falou exatamente isso. Ele te morde e depois assopra. É um círculo vicioso, Justamente. né? Você fica ali dentro e você não consegue sair. Então, ele falava mal de mim, falava só piranha, não sei o que, nananã, me agredia, chegou ao ponto de apontar uma arbalete para mim, não sei se vocês sabem o que é uma arbalete. Enfim, era um círculo vicioso que eu não conseguia sair. Sim. Então, pro carnaval em Cabo Frio, era muita gente na casa. E dentro dessa... Eu estou contando um pouco da minha história, e aí depois você conta e a gente faz um arremate sobre essa situação. E quando a gente estava na casa, eu tinha várias amigas, a gente estava brincando, eu vou resumir porque foi uma situação muito... Ele deu um soco no vidro, a gente já estava brigado há 2 dias nessa viagem, né? Porque a gente já não estava legal. Ele deu um soco no vidro e o vidro veio no meu olho. Então, assim, ele se feriu e eu me feri. A estaca virou uma estaca e entrou no braço dele. E ele correu para o hospital com uma galera. E outra galera ficou comigo. Então, a galera que estava comigo não sabia que ele tinha se machucado. E a galera que tinha ido com ele não sabia que eu tinha me machucado. Né? Porque ele perdeu 2 litros de sangue. Foi uma situação muito... ele correu para o hospital, né? Então ele perdeu muito sangue. E eu, inclusive, não estava ciente do que estava acontecendo. Assim, uma amiga desmaiou com susto na cama. Foi um vucu-vucu. Que eu levantei calmamente, fui no espelho, limpei o meu olho, vi que a pupila tinha estourado e as minhas amigas, eu lembro que a Tati me pegou no braço, vamos que eu vou te levar para o hospital agora. Falei, calma, eu tenho que escolher a roupa. Eu estava tão tranquila naquela situação que saiu pouco sangue, né? E você parou de enxergar imediatamente ali? Cara, não lembro, ele ficou meio dolorido, assim. Entrou caco de vidro no outro também. Só que a minha sorte foi quando eu desci, foi um barulho tão grande na rua que tinha um Ricardinho da Santa Clara, que era de uma... Ele ouviu o barulho, ele me encostou no carro e tirou o caco de vidro do outro olho. E aí eu fui para o hospital. E foi muito complicado, assim, enfim, essa história é muito grande, eu quero resumir bastante, mas na hora, o que eu pensei era se eu conseguiria continuar sendo atriz, porque eu tinha acabado de me inscrever na faculdade. Sabe quando você se inscreve na faculdade, vai passar o carnaval, quando acaba o carnaval, você vai começar o ano. Então, eu falei, cara, eu só quero dirigir, que eu sempre gostei de dirigir, e poder atuar, né? Então, foi um processo, assim, muito difícil. Eu ouvi gente falando que eu não ia conseguir ser atriz sendo cega, mas eu, teimosa que sou, aconteceram várias coisas, eu operei várias vezes, a retina descolou totalmente mesmo, porque eu tive catarata catarata na córnea, catarata traumática, corte na córnea e deslocamento de retina. Então, foi um processo muito dolorido, assim, eu cheguei a 42 quilos, e aí, 6 meses depois, eu entrei na faculdade, e o teatro foi que me salvou, assim, memória emotiva, vamos dizer assim, né? Foi o que me libertou de eu conseguir seguir. A arte me ajudou, a arte foi como uma terapia para mim, né? Foi um processo muito difícil, mas eu consegui seguir, e graças a Deus hoje eu tenho conseguido trabalhar, mas a criação desse projeto é justamente para a gente falar sobre o relacionamento abusivo, porque foi o que a gente conversou. Se a gente, na nossa época, tivesse todo esse discurso que tem hoje em cima de relacionamento abusivo, talvez eu não tivesse deixado chegar a esse ponto que chegou, né? Então, foi uma bola de neve. Eu acho que, assim, a gente tem que se conscientizar da importância da rede de apoio, mais do que denuncie.
pessoa não vai denunciar. Eu saí do hospital, eu não quis colocar ele na justiça. Minha mãe quis, meu pai quis. Eu falei, não quero. Eu perdoei, eu continuo falando com ele hoje. Eu acho que ele precisa se tratar, né? Precisava naquela época, hoje eu acho que ainda precisa um pouco. Mas ele mudou comigo, virou uma pessoa, sabe, me respeita. Eu acho que foi realmente uma fatalidade que aconteceu. Mas é preciso detectar esse comportamento nocivo, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua situação, do seu relacionamento abusivo também, e aí a gente vai trocando. Uhum. Eu acho que, no meu caso, o acidente, na hora que eu sofri o acidente, eu morava no interior, sou de Feira de Santana, e foi uma imperícia dele no carro, também foi algo que não foi proposital, né, mas ele estava fazendo uma brincadeira dirigindo um carro que não era dele, era do pai, no qual ele não tinha completo controle, em um dia chuvoso. Então, eu acho que essa masculinidade tóxica que foi é o motor daquele comportamento dele, como se ele fosse invencível, como se ele fosse poderoso, e Sim. tudo está ali na mão dele, sob controle, né? Então, no caso específico, nós não estávamos brigando na hora do acidente, mas essa masculinidade tóxica que foi alimentando toda a relação é que ocasionou o acidente, porque ele achava que ele era o controle dono da porra toda, né? E foi isso que aconteceu. Ele fez uma brincadeira no volante e o carro perdeu o controle e a gente bateu, né, o carro de lado no meio-fio e o carro capotou. O carro capotou duas vezes. E nós estávamos sozinhos no carro, estávamos eu, ele, mais as duas irmãs e os namorados das irmãs. E um deles se acidentou, machucou o ombro, e eu, né, machuquei a minha mão direita. Uhum. Quando o carro parou, todas as portas estavam travadas, menos a minha. Eu consegui sair normalmente do carro, né, as outras pessoas tiveram que sair pela janela. E a minha mão estava completamente destruída, porque acho que foi para fora, né? Só a mão foi para fora, então eu perdi toda a cobertura da mão por cima, quebrei todos os ossos e todos os tendões. E a minha mão ficou literalmente pendurada, né? Então naquela hora foi como você, todo mundo estava desesperado e eu estava calma. Eu simplesmente, o ato de segurar a minha mão, tipo assim, não, segura, tem que segurar. Então, eu segurei a minha mão e falei, vambora, me leva só para o hospital. Você não tá sentindo dor? Eu falei, tô, com muita dor. Muita dor. Nunca senti uma dor maior na minha vida. Mas eu me leva para o hospital, né? Então, eu mantive ali a serenidade e segui para o hospital. E aí, nisso que eu segui para o hospital em Feira de Santana, na minha cidade, não tinha recurso para salvar a minha mão. E aí eles falaram, você tem que ir para Salvador, porque aqui, se você ficar, a gente vai amputar a sua mão. Que é muito grave, a gente não tem recurso, não temos capacidade de operar a sua mão. E aí eu tive que ir, né, para Salvador, me transferiram para lá por ambulância e fui para Salvador e depois eu nunca voltei, né, para lá, porque eu tinha que tratamento era lá, eu fiquei 3 meses internada. E aí quando eu fui para Salvador, ainda consciente, eu tive que fazer muitas cirurgias uma atrás da outra, né, porque danificou muito a minha mão. Eu tive que fazer uma cirurgia, um dia era osso, outro dia era tendão, outro dia era a outra parte. Então, eles me colocaram no coma induzido para facilitar, né, para ser mais rápido e tentar salvar o máximo possível da minha mão. E aí eles fizeram as 3 cirurgias que duravam 14 horas cada cirurgia, isso a gente está falando de 10 anos, né, há 12 anos atrás, então a tecnologia ainda não era tão avançada quanto hoje, imagino que Sim. hoje, né, seja mais rápido as coisas, mas na época foi isso. E aí, nisso, na hora que era para eu acordar do coma, né, induzido, eles não conseguiram me acordar, então eu entrei em coma profundo. Então, nesse momento que eu entrei em coma profundo, eu ainda fiquei mais uns dias em coma, mais uns 4, até acordar. E aí eu tive aquela experiência de quase morte, né, de me ver lá morta e voltar. Então, eu acho que depois que passou esse acidente, eu perdoei ele depois de um tempo, não falo com ele, não tenho contato, não tenho nem interesse de ter contato com ele, porque depois de muito, muito, muito tempo, eu soube, né, que ele andava fazendo comentários ainda como se fosse aquela época e querendo saber muito da minha vida de uma forma ainda tóxica. Então eu preferi não ter. Mas ele ainda
Ele depois, desculpa te interromper, mas ele depois, ele não. Você me contou que depois ele bateu de carro. Ah, bateu. Mas isso, então, é porque Com eu pulei essa você. parte, né? Eu vou voltar, então. Você pulou essa parte. Então, eu saí do hospital, né? Fiquei bem, fiquei me tratando, continuei o namoro, né? Eu continuei. Eu Sim, namorava com ele há 1 ano e meio. Isso é importante falar, porque a gente É, não eu, consegue sair, né? isso. Eu sofri um acidente quando eu namorava com ele há 1 ano e meio e continuei com ele. Continuei com ele, teve aquele momento de culpa, então ele era uma pessoa muito boa, então era muito Uhum. boa, não existia nada, era tudo para mim, aquela coisa louca, até porque, mas isso em excesso também não é bom. Então, aí, passado um tempo, ele começou a apresentar mais uma vez, outros comportamentos abusivos, dessa coisa de minha namorada caiu tudo. É Minha que eu tô namorada tentando me organizar aqui. Fala. é aquela coisa, tipo, esse que você falou, minha namorada não desfila de biquíni, porque eu não posso usar tal roupa, porque eu não posso usar aquilo, sempre tinha isso. Mas, obviamente, eu também, como você, não, que isso, vamos embora. Eu tentava administrar aquela loucura ali e ia. Eu tava Sim. namorando, aí eu namorei com ele quase 4 anos, e no final dessa última tentativa de terminar, porque eu tentei terminar várias vezes e não conseguia. Era aquela coisa de tentar voltar e vai e volta e tal. E aí Ele eu vem com aquele carinho, né? Vem com aquele papo de que vai mudar, que não vai fazer mais isso. É isso, sempre assim. é sempre assim. E a gente acreditando e alimentando aquilo, até que chegou um momento que eu não sei se isso foi certo, mas eu, na minha cabeça, eu falei, olha, eu tenho que causar uma coisa para que ele termine comigo. Sim. Então, eu planejei uma traição bem difícil, assim, e fiz. Porque fiz querendo que ele descobrisse, ficasse com raiva de mim e ele terminasse comigo, porque eu não conseguia terminar. Eu Sim. fiz isso e ele descobriu, e aí teve aquele ódio mortal, e aí a gente terminou. Nisso que a gente terminou, depois de um tempo ele tentou procurar para voltar e me ameaçar, e aí começou o lado mais sombrio dele na relação, que era passar trote, comprou o celular de todas as operadoras, ele conseguiu instalar um programa espião no meu computador para poder ver com quem que eu estava falando, o que eu estava falando. Ele foi com uma desculpa para minha mãe, chorando na minha casa enquanto eu não estava, falando que ia instalar um programa que eu estava querendo na época da faculdade. E aí ele foi lá instalar e não conseguiu instalar o programa. Aí ele, minha tia, desculpa, mas eu não consegui instalar, uma pena e tal. Mas na verdade ele tinha instalado um programa espião. E aí eu não percebi, continuei usando normalmente. Aí, com o tempo, eu ia para lugares e ele estava. Ou então eu marcava com as pessoas, eu ia, as pessoas não estavam. E aí eu comecei a achar aquilo muito estranho. Falei, como assim? Aí eu estava mexendo no meu computador um dia e vi um programa diferente no meu computador. Aí eu fui pesquisar, saber o que era aquilo. Aí eu falei, é um programa espião. Aí eu entrei em contato com um técnico que era amigo meu e ele me explicou, viu a data que foi instalada, bateu com tudo. Aí eu falei, cara, esse cara, como assim? Então aí ele começou a falar com os paqueras, as coisas que eu tinha e destruir as minhas relações. Ele destruiu as minhas relações de amizade. Ele se passava por mim, entrava na minha conta, no meu e-mail, nas minhas redes sociais e começou a destruir todas as relações que eu estava construindo ou que eu já tinha construído em outro momento. E começou a ameaçar pessoas. Um dos rapazes, que era esse que eu estava saindo na época, a gente saiu de casa, ele foi me buscar em casa, aí eu vi o carro dele passando na hora, ou seja, ele ainda estava rondando a minha casa, rondando a minha faculdade. Ele já tinha uma ordem de não entrar no meu condomínio, né, lá em Salvador. E aí ele estava rondando, e nesse dia que eu estava saindo com essa outra pessoa, ele passou e viu, e aí nos perseguiu. Nisso que ele nos perseguiu, ele bateu em alto, ele estava em movimento, né, em alta velocidade, contra o nosso carro. E ocasionou um pequeno acidente, né? O carro dele destruiu ele, o rapaz que estava conduzindo comigo no carro conseguiu segurar, né, para não ser pior. Mas ele ocasionou um outro acidente, né, que eu, graças a Deus, não saí com nada físico. Mas aí, depois disso, nesse mesmo dia, ele viu que não conseguiu nada, voltou para casa depois que causou o acidente e ficou me ligou 93 vezes. 93 vezes ele me ligou, dizendo que ia se matar. E aí, se você não for me matar, ou você volta comigo, eu vou me matar, e aquela coisa, aquela ameaça horrorosa. Resultado, né? Eu não voltei, eu só atendi para ele para dizer que sinto muito,
você faz da sua vida o que você quiser, se achar melhor. E ele tá aí casado com alguém, não sei, tá, seguiu a vida dele, eu segui a minha, mas foi muito difícil, porque eu fui sabendo Sim. depois, aos poucos, o desastre que ele tinha causado com as minhas relações. Sim. Eu fui sabendo aos poucos, eu não sabia o dano. Até hoje tem pessoas que eram amigas minhas e que eu não consegui voltar a ser amiga de novo. Gente, mas não sabia das coisas que ele fez? Soube, mas preferiu ficar lá. Então, é isso, né? Não Também quer se envolver, né? não quer. Deixa eu ver aqui. Psicopata, Renata. Eu acho que é isso que a gente tem que falar. Eu acho que essa pessoa ela precisa de ajuda. É. Porque ela está fazendo mal a ela mesma. Com Você vê, certeza. ele acha que é amor, mas é uma obsessão. Completa. Ele está psicopata em você, mas na verdade ele precisa de ajuda, né? Eu acho que a gente tem que, porque outro dia eu recebi, no mesmo dia até eu recebi várias pessoas fazendo aqueles vídeos, né, de tipo denuncie relacionamento abusivo, o que está acontecendo, não sei o que, denuncie. Eu falei assim, gente, falando o número de casos de relacionamento agressivo dentro de casa, durante a quarentena e tal. Aí o meu pensamento nesse momento é: não adianta você falar para as pessoas denunciarem, porque elas não vão denunciar. E se Nunca você chegou a denunciar, denunciar, né? Não foi denunciar, eu né? não denunciei nada. Meu pai saiu de lá querendo matar ele. Meu pai Eu e minha mãe cheguei, queriam colocar ele na justiça. Eu não deixei. eu cheguei aí na delegacia da mulher. Eu fui 3 vezes, ainda fui com o meu computador, esse que ele tinha instalado o programa espião. Eu fui. Aí eu cheguei lá, isso já, mais uma vez, né? A gente tá falando isso já há um tempo atrás. E a própria delegada, ela falou pra mim, ela, olha só, muito legal que você tá vindo aqui, realmente é perigoso, né, e tal. Você fez certo de ter vindo aqui, mas pense 2, 3 vezes se você vai denunciar. Aí ela falou assim pra mim, ela falou, infelizmente, você não é minha filha, então eu não, né, eu sou delegada. Eu não vou, a polícia não pode garantir a sua segurança pro resto da vida. Diante da lei, tem uma medida protetiva, acho que de 3 meses, de lei de distância, ou era, enfim. Ó, E ela a falou, né? Letícia, a gente conversou hoje mais cedo. A Letícia, ela viveu também em relacionamento abusivo, ela detectou isso quando ela virou inspetora na delegacia da mulher. Ela entendeu que ela estava vivendo isso também. E ela falou: você sabe sobre a Lei Maria da Penha? Ela fala exatamente isso. E aqui ela está dizendo, ó, ciclos da violência doméstica. Fase 1, aumento da tensão. Fase 2, ato da violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial. Fase 3, arrependimento e comportamento carinhoso. Então, a gente vai entrando nesse ciclo, né? A gente vai percebendo, né? Como a Letícia falou, ele vai falando, né? Ela é professora, ele não. Professor é tudo idiota. Então, vai diminuindo a sua profissão, vai te tirando do lugar de admiração. Relacionamento, você tem que admirar o outro, você tem que ser parceiro, você tem que. Cara, hoje em dia, eu vivi um outro relacionamento abusivo depois desse, né? Só que era de outro jeito, né? Ele me traía torto à direito, as pessoas sabiam, era terrível, ia e voltava, eu não conseguia sair daquela relação também. Então, tem vários tipos de relacionamento abusivo. Total, Então, eu também vivi outro. né, aí hoje, meu amor, hoje você não fala um ai pra mim. O cara tem que ser muito parceiro. Eu fiquei muito tempo sozinha depois desse segundo relacionamento abusivo, porque eu prefiro ficar sozinha do que ficar mal acompanhada. É muito complicado, assim, né? Esse tipo de situação. Agora, Então, sabe uma dúvida? Você falou isso de viver um outro relacionamento abusivo. Eu também vivi um outro relacionamento abusivo, mas foi com a mulher. Foi um relacionamento super abusivo, psicológico, muito abusivo. Psicológico, mais até do que com ele. Com ele chegou a ser mais físico, né?
Mas Sim. foi muito abusiva. Aí eu não sei se ela, a Letícia, né, que você falou, se ela pode falar isso, mas a Lei Maria da Penha também, ela contempla essa coisa mesmo sem ser de gênero? Eu não sei, porque... Letícia, responde pra gente aí. Eu acredito que sim, porque hoje em dia, por exemplo, tem relacionamento. Ontem mesmo eu vi um depoimento do Vitor, do Deboche Astral, que eu amo, adoro adoro aquele ele. menino. E ele falando que ele viveu um relacionamento abusivo em um gay, né? Ele é gay com um namorado, né? Então eu acho que hoje em dia a diversidade ela permite, ela tem que ampliar os gêneros, né? Até porque é isso que eu tô falando. Eu acho que tem muita mulher que tem comportamento nocivo. Eu tenho amigas minhas que ficam investigando telefone, e-mail. Isso é ser abusiva, tá? Se você faz isso, isso é um comportamento de relacionamento abusivo, porque você tem que ter liberdade dentro da relação, né? Deixa eu dar uma corridinha aqui em cima aqui nos comentários para ver se tem outras pessoas aqui Aqui no no Instagram tá Facebook. rolando Não comentário, tá, você não consegue porque ver? no meu, não, o meu tá travado aqui. Eu acho que eu vou sair da internet. Não, eu não vou sair, Puxa, não. puxa Vou trocar a assim, internet. Só um segundinho. puxa Porque assim. o meu travou Deixa eu aqui ver e eu não tô vendo aqui nada. nos comentários. Agora veio. Agora veio. Tem É, muita mulher que bate na namorada. Pois é, Érica, eu não cheguei a apanhar, não. Mas, assim, era uma violência psicológica terrível. Terrível, 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 terrível. Ela é bem complicada. E eu sim, ouso dizer, assim, que ainda mais, assim, quando eu me relacionei com ela, eu já tinha passado por essa situação com esse rapaz. E passei com ela agora, né? Então, agora não, né? Já tem um tempo. Então, deu para detectar muito mais coisa. Porque eu não lembro, como a Thaís falou, Thaís namorou com esse rapaz com 19, eu tinha 17, 18, 19, 18, 20, 19, esse período. E né? tem coisa que eu Tem não lembro coisa que eu mais. não lembro mais. E que naquela E que época naquela época era era tranquilo, tranquilo, tipo assim, naquela tipo época, assim, naquela época, passou, passou, né, eu sou menina né, do eu sou um menino do interior, interior, tem tem por conta de por criação, conta de tem coisa que, criação, tem coisa que, sabe, tipo assim, isso é não, coisa do isso é namorado, coisa do namorado, isso é coisa da e na verdade relação. não E na é, verdade não era, na verdade já era um comportamento abusivo, mas eu não soube detectar, sim, a gente não sabe. né? Ó, a Renata aqui tá falando também. Eu também tive um Hum, relacionamento extremamente abusivo. Graças a Deus consegui sair desse pesadelo. Eles agridem e depois pedem perdão. E a gente acaba acreditando, achando que não vai mais acontecer, né? justamente. Justamente. É É esse esse ciclo que ciclo que você você falou, falou, né? né? A Letícia falou. Ó, a Ana Marcon, eu falei sobre as denúncias das adolescentes no Twitter, que um menino suicidou-se. Como cuidar para que isso não aconteça? A nova geração vem com tudo, não se silencia mais, mas ao mesmo tempo o julgamento da internet está cruel. Olha, foi como a gente estava debatendo sobre isso no nosso grupo. Deixa eu colocar aqui. Desculpa, gente, eu estar mexendo aqui. É porque Imagina. o meu A gente, elas, telefone, ele tá com um fonezinho para não dar eco no no Facebook computador. e no YouTube. Ó, quem falou aí, gente, vocês querem rapidinho, e querem falar de novo, porque eu não acompanhei nada, a internet Eu tava, puxei deu lá para pau, cima e já voltei. e eu Já não vi voltei todas as nada de perguntas. comentário. Então, quem entrou aí falou comigo, oi pra todo mundo, que eu não vi. É, Tava é. travado aqui pra mim, enfim. Mas fala lá. Então, o que eu acho em relação a isso, que a gente estava debatendo até, que eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão realmente, porque assim, só quem vive sabe o que é. Então, a gente estava falando isso justamente por causa da situação da Maíra e do Arthur Aguiar, né? Que as pessoas estão cancelando o menino, que está rolando isso, e teve essa história também de umas meninas no Twitter, adolescentes, que denunciaram um menino que teve comportamento assim, eu acho que parece que o menino se suicidou. Uhum. Eu acho muito delicado, isso foi uma fatalidade, né? Eu acho que o que a gente tem que entender, que eu acho que ampliar a discussão, é exatamente isso que a gente está fazendo, né? Agora, a gente nunca pode julgar o comportamento da pessoa que se sentiu vítima da situação, porque cada um reage de um jeito. Eu reagi de um jeito, você reagiu de outro jeito, né? O que eu acho que é importante é quando a pessoa se desliga. E isso é que a gente tem que. A gente
tem que, eu acho, incentivar a pessoa que fez isso, né? Não julgar ela, não chamar de louca, porque a gente sempre é louca. Justamente. A gente sempre está destemperada, a gente sempre, né? E isso é muito complicado, porque essa pessoa ela foi abusada durante muito tempo, ela não sabe se portar, né? Isso que eu acabei de contar, ele poderia ter se matado realmente naquele dia, que ele me ligou para dizer que estava se matando. Mas isso, cada um, a gente tem que ser responsável pelos nossos atos também, né? Eu não posso querer ajudar uma pessoa que não quer se tratar. A gente está aqui para ampliar essa discussão. A gente está aqui para dar suporte quando você quiser se tratar. Mas não adianta eu ir lá e denunciar ele. Porque você vai voltar com ele, você vai parar de falar comigo. Isso acontece. Sim. Então, o que eu acho que tem que fazer, eu acho que toda essa política de cancelamento, eu acho ruim na internet de qualquer lado, tanto da mulher quanto do homem. Eu acho péssimo, entendeu? Mas eu acho que o debate, ele precisa existir. Ela foi corajosa de falar, nós somos corajosas de estarmos aqui falando sobre as nossas deficiências, e isso é que faz a gente não passar por isso. É importante, tem que falar. Ela teve que jogar no ventilador, sim, porque ele já tinha feito com várias outras meninas. Justamente. Né? Ainda mais esses... Desculpa, gente, a gente que é atriz, que é artista, a gente sabe. Homem, ator, músico. Tem muita mulher dando em cima. E é normal. Só que isso é uma responsabilidade dele com ela. Se ele não tá tendo, ele tem que se responsabilizar por isso. Eu acho que assim, cara, porra, tô sendo abusivo, vou me tratar. Muita gente falando que eu fiz merda. Porra, vou ficar quietinho aqui e vou fazer uma terapia. Se as pessoas estão falando isso, é porque realmente eu tô errado. Ele ainda ele teve a coragem de falar que ela era louca, que ela estava mentindo. Sim. Então, assim, desculpa, merece cancelamento? O menino merece ter se suicidado? Não, mas o que aconteceu com a base familiar desse menino? A gente tem que responsabilizar os pais também, porque eu posso te falar, a mãe do Fábio, quando aconteceu o que aconteceu comigo, falei até o nome, gente, enfim. Ela olhou para minha mãe, vocês que segurem as suas cabras, porque o meu bode tá solto. Entendeu? Porque a mãe dele era uma chucra. Ela não conseguia entender que o filho dela tinha problema. E o garoto não vai evoluir nunca. A mãe desse meu primeiro namorado também, igualzinho. Porque se dentro de casa a gente não educa os nossos filhos, eu não sou mãe, né? Mas, assim, eu acho que o papel dos pais é muito importante nessa base. A gente... Completamente. Então, assim, infelizmente, esse menino, ele não teve um suporte familiar, né? Para enfrentar essa situação, né? É triste, mas é necessário a esse debate, né? É muito importante. Infelizmente, o menino, né? Como a Ana falou. O Ivan falou aí em cima como é ter amigos que estão passando por essa situação e ver passar pano, né? É terrível, porque a gente já passou por isso. E a gente tenta alertar, acho que inclusive estava lá, desculpa. Nada. Ivan, eu acho que inclusive estava no dia que eu sofri agressão, não estava, Ivan? Não lembro. Justamente, isso aí que o Luli falou, tem que adotar, total. A Femolim falou, é importante falar que o relacionamento abusivo não é só bater ou xingar. Exatamente, isso que eu vivi com o namorado seguinte, não, ele não me batia, até porque eu já tinha sofrido isso, então eu falei, querido, não vai rolar você fazer me dá um empurrão, entendam, meninas, empurrão, jogar coisas em você, ele já está sendo abusivo. Muito antes disso, né? No meu caso, que foi essa ex-namorada, ela era esse comportamento de mexer no celular, de me acordar falando coisas do meu passado, me xingando porque eu tinha falado com alguém. É aí que eu falei com alguém. Eu não tinha feito nada. E mesmo que eu tivesse feito, ela não tinha nada a ver com isso. Então, quer dizer, é muito pior. Não precisa bater. Bater já tipo... Sim, é a tortura psicológica. A tortura psicológica é pior de todas. Inclusive, por conta da tortura psicológica, que a gente, tanto eu quanto a Thaís, não conseguimos terminar o relacionamento. Sim, né? sim. Por conta da tortura psicológica. Eu friso muito nesse tema, gente, que eu acho que a melhor forma da gente poder ajudar essas pessoas é mandar vídeo,
É mandar, por exemplo, a Ikena, que é uma mulher que eu acho do caralho, que é uma amiga minha, desculpa o palavrão, gente, que é uma amiga minha, que ela é cantora, as músicas delas são incríveis e são muito empoderadas. Ela postou ontem, eu repostei aqui, se quem puder dar uma olhada depois, que tem vários passos do relacionamento abusivo. Uhum. Detectar, porque às vezes você está num relacionamento abusivo e você não sabe. Você não sabe. Até porque quando a gente estava no nosso, a gente muitas vezes não... Teve muitos momentos que a gente não sabia. Sim. Né? Olha lá, a Letícia falando, ó. No relacionamento entre duas mulheres não cabe Maria da Penha. Ah. Não cabe. É porque eu acho que a Maria da Penha tem uma coisa, né? As pessoas, o Ivan tá falando... o Ivan tá até falando assim, como que é ver os amigos em comum passando pano nessas situações. Ivan, a gente teve uma conversa agora, né, ontem, né, que eu mandei para ele para falar sobre isso, e nós somos amigos desde aquela época, né, desde os 19 anos, e a gente continua amigo dessa galera e tal. E eu vejo que tem muita gente... Eu compartilhei aqui muitas coisas e as pessoas não curtiram, não comentaram, pessoas próximas. Eu percebo que acho que rola uma coisa ainda de... Entra uma coisa política nisso, que eu não entendo. Que a pessoa acha que é mimimi, a pessoa acha que vai falar que é assédio. Outro dia eu discuti muito com algumas dessas pessoas sobre isso. Mas aí a mulher pode usar em função dela, né? Que o cara assediou ela. Ela pode inventar. Eu falei assim, tá, mas a lei ela existe para proteger as pessoas que realmente sofrem isso. Não pelas pessoas que estão utilizando da lei para se dar bem. A gente não cria uma lei pensando que alguém vai burlar a lei. A gente cria a lei para proteger as pessoas que estão passando por isso. Claro. Então, esse pensamento de pessoas que não têm empatia é muito difícil, entende? Conversar com essas pessoas, a gente não vai conseguir mudar o pensamento dessas pessoas. Eu acho que esse momento político que a gente está passando, eles estão separando realmente joio do trigo. Eu acho que é um momento que a gente realmente a gente está separando e a gente está sabendo com quem que a gente pode contar. Porque não é um tipo de comentário, nem um tipo... Eu sei que as pessoas podem falar disso por trás, entendeu? A Lei Maria da Penha é específica para proteger a mulher que é considerada vulnerável perante o homem. Exatamente, isso que eu estava pensando. Dessa forma, é de um não vulnerável contra um vulnerável, de homem contra mulher. Exatamente isso. Por quê? O que acontecia? Teve um dia que eu já estava no final dessa relação com essa pessoa, que eu cheguei ao ponto dele me agredir tanto verbalmente na praia, na frente de todo mundo, que eu peguei o pau da barraca e eu fui para cima dele. Porque eu já estava no meu limite, entendeu? Então, assim, antes disso, chegou ao ponto de me dar um soco na costela. A gente está andando, eu tomar um soco na costela. Aquilo, para mim, eu não conseguiria. Por mais que eu conseguisse ir para cima dele, eu nunca vou ter a força que um homem tem. É por isso que a Lei da Maria da Penha existe, né? Para proteger, justamente porque a gente realmente pode vir a falecer, né? A mulher, por exemplo, é difícil ela matar uma outra mulher na porrada. Não sei, né? Eu acho que é mais difícil. Mas eu acho que é preciso, então, há uma discussão para poder ampliar ou criar uma outra lei, né? Para poder contemplar outros gêneros, né? Gay com gay, mulher com mulher, homem com homem. Ó, chamar a mulher de louca nessas horas significa que ela tem razão. Exatamente. Você tocou no ponto principal. Os pais têm que educar os filhos, homens, ensinar a tratar as mulheres com respeito desde criança. Eu acho que é isso. A Érica falou, isso que eu ia perguntar. O pior é a tortura psicológica ou o extremo, que é a agressão física? Olha, eu vivi as duas coisas,
Muitas vezes nem o cara tem consciência de que ele tem um comportamento abusivo. Exatamente, Luli. Isso que eu quero falar muito aqui. Ambos os meus ex-namorados, eles não têm consciência até hoje que eles tinham um comportamento abusivo, né? Eu, graças a Deus, no segundo, que ele me desrespeitava muito, eu tinha um ciúme também, mas é porque ele causava isso em mim, né? Eu fui tratada como louca por muitas pessoas, né? Porque nessa época eu também fazia malhação e foi logo depois que eu estava em evidência, eu ouvi gente falando que eu era louca, não sei o quê, mas é porque ele me deixava louca, né? Ele me deixou louca, deixou a próxima namorada que ele teve que deixou louca também. Então é importante que a gente tenha consciência de que tanto a mulher quanto o homem podem ter comportamentos abusivos. E a gente precisa detectar isso. Se vocês olharem a lista que a Ekena postou, que eu repostei aqui, é muito legal. Se puderem repostar, compartilhar, ela é demais, né? Eu amo. A próxima música que ela vai lançar é muito sobre relacionamento abusivo. É uma música incrível e até dirigi o clipe dela e tal, foi maravilhoso. Mas vejam essa lista, gente, por favor, e se puderem, compartilhem, tá? O problema é a banalização da lei. Mulheres que mentem para prejudicar seus ex-companheiros. Exatamente, Lê. Usam a lei de forma errada. Luli. Exatamente. Mas é isso que a gente tem que pensar. Não podemos tirar o direito das pessoas que sofrem por conta de pessoas que abusam da lei. A chave é reforçar a competência dos pais, exatamente. O que acontece é que muitas mulheres se arrependem e desistem das medidas protetivas, vindo a serem agredidas novamente. Tá vendo? E a Mê também viveu durante anos relacionamento abusivo, conversou comigo ontem. Aí a Mê viveu uma coisa parecida. O cara dopava ela, deu golpe financeiro nela. Se ela quiser, ela fala aqui também. Aqui na minha cidade, todas as mulheres que vão nas DEANs têm a opção de solicitar a medida protetiva. Entendi. Gente, mas é isso, né, Letícia? Debate... Eu falo disso há 10 anos, né? Já tem tempo. Então, muita coisa já mudou. Sim. Graças a Deus. Eu acho que é importante que a gente fale muito sobre isso, compartilhe sobre esse tema, porque nesse momento tem muitas pessoas vivendo isso dentro de casa. Então, como é que poderia fazer para ajudar essas pessoas, né? Dá abrigo para essa pessoa, dá um cantinho dentro de casa, né? Fala, pode vir para cá, fica aqui, fica um mês. Eu já recebi gente na minha casa com problemas diferentes, claro, mas é importante, né? Às vezes acolher. A pessoa tem... Às vezes a pessoa não sabe porque não tem acolhimento. Eu conheço gente que está vivendo isso e não sai porque não tem condição de se sustentar sozinha. Eu também conheço. Entendeu? Então, assim, gente, se vira. Deus vai te ajudar. Pensa nisso, tem que pensar positivo. Se você tem amigos, você não está sozinho. Se você tem familiar, você não está sozinho. Alguém vai te ajudar. Creia que alguém vai te ajudar. Na merda, pior do que está, você não vai ficar. É isso que a gente tem que entender. Que a gente está aqui para ajudar, sabe? Se ajudem. Né? Justamente, existe acolhimento na maioria das cidades. É isso mesmo, Letícia. Cabe salientar que quem defere essa medida é o judiciário. É o judiciário. E a Mê tá falando, me roubou e roubou a minha mãe, que estava em cima de uma cama com uma bolsa de colostomia. Quer dizer, a pessoa não teve nem decência de respeitar, né? Eu acho que, cara, sinceramente, gente, eu acho que essas pessoas são doentes, que precisam de tratamento. Você tem que orientar. Olha só, tá bom, querido, eu gosto muito de você, mas a gente só vai poder ficar junto se você se tratar. Se você não se tratar, se a gente não se tratar, não vai rolar. É isso que você tem que propor. Se não, beijo, entendeu? Beijo. Se ame, a gente tem que se amar primeiro, né?
As pessoas têm que entender que isso pode ser irreversível, como o nosso caso. Totalmente. Né? Totalmente. Eu, graças a Deus, tenho essa lente que faz eu enxergar, que faz eu esteticamente ser normal, vamos dizer assim. Mas se não tivesse, ele tinha acabado com a minha carreira. Sim. Totalmente. Eu não Minha mãe estaria chegou trabalhando. agora. Mãe, já contei várias coisas, você perdeu. Descumprimento de medida protetiva leva à prisão do acusado. Exatamente. Pois é. É importante a gente ampliar esse debate para poder ajudar outras pessoas. Né? Porque às vezes quando a pessoa está dentro do relacionamento abusivo, ela está dentro desse terror psicológico, ela não escuta, ela não compreende, ela não ouve. Quantas e quantas vezes amigas minhas naquela época, minha mãe, minha avó, você já está vivendo uma relação que é isso? Eu falo, não é isso, não. Não, tá tudo bem. Não mas consegue. eu gosto dele. Mas ele é uma boa pessoa, mas isso, sempre tem uma mais, uma justificativa. Eu acho que é isso que você falou, é tentar ir cutucando aos poucos, porque não é fácil. Quando você está dentro da relação, você não escuta, você não enxerga muitas vezes. Sim. É aos poucos. Bom, então vamos falar sobre o Mulher Coragem agora, nossa parte artística. Vamos embora. Você aguçou algum sentido depois por causa da deficiência? Virou canhota? Eu virei canhota. Hoje e aprendeu a tocar. Hoje você é ambidestra. E você toca violão. Como que é a sua mão para tocar violão? Hoje eu aprendi a tocar violão depois de um tempo, mas hoje, por exemplo, como minha mão não fecha, né, como eu tinha falado, então eu tenho táticas, né, por exemplo, a minha mão, minha unha, uma unha é curta e a outra unha é bem compridona, que aí eu consigo alcançar as cordas com mais facilidade, por exemplo. Mas até hoje tem coisas que eu faço com a mão esquerda demais, assim, sei lá, escovar os dentes, pentear o cabelo, tem coisas que eu só faço com a mão esquerda hoje. Entendi. Porque eu, na verdade, eu toco violão um pouco, né? Mas eu sou... A esquerda fica para colocar nas cordas. Essa que eu você também. Coloca... tá. Entendi. Mas para tocar aqui, né, no instrumento, não. Eu toco Carol, você já compunha antes do acidente? Assim que se fala? Compunha? Compunha, não compunha antes do acidente. Antes do acidente, ela era arquiteta, né? Não, na verdade, na época, né? Porque eu sofri um acidente quando eu tinha 17 anos. Eu estava saindo da escola e indo para a faculdade. Então, eu comecei a compor, eu estava na faculdade já. Sim. Estava na faculdade de arquitetura. Você acha que ajudou essa experiência que você teve a compor? Você acha que você se tornou uma pessoa mais sensível? Você mudou a personalidade? Fala um pouco pra gente como é que era a sua relação com seus pais, com o seu namorado. Falo. Bom, como eu contei na outra, né, no início da outra live, eu tive esse momento da EQM, né, dessa experiência de quase morte. E, para quem estuda, quem sabe sobre isso, vai entender muito do que eu estou falando. Quando eu acordei do coma, eu falava diferente. Eu era muito, como é que eu posso falar? Eu era muito reativa. Todo adolescente é muito reativo, mas eu era extremamente reativa. Eu era a dona da verdade, todas aquelas coisas, né? Quando eu acordei, já existia esse sentimento de complacência, de compaixão, muito mais aflorado em mim. Do tipo da minha mãe falar assim, porque ele é ocupado, porque isso e aquilo outro. Eu falei, tudo bem, isso tudo vai passar, isso tudo tem um motivo, tem um porquê. Existia essa coisa dentro de mim. Eu tive esse comportamento também. Você teve também, tive né? esse comportamento também. Talvez tenha sido a tragédia. Eu não deixei a minha mãe colocar na justiça nem meu pai, porque eu tive isso, né? As pessoas não entendem isso. Mas você perdoou ele? Você fala com ele? Eu falei assim, falo, gente. Eu acho que as coisas têm que acontecer na vida da gente, claro, de uma forma errada. Não estou dizendo que as pessoas não têm que denunciar, mas no meu caso, eu não tive esse comportamento, né? Eu não julgo quem não tem. Então, no meu caso, eu perdoei e eu acho que, enfim. Mas não falo, olha lá, minha mãe, eu queria, ela não. Justamente, é a mesma coisa. Minha mãe falou isso hoje. Queria ter posto ele no pau! Queria ter posto.
Ela fala até hoje, ela fala até hoje. Então, é isso, mas eu acho que, no final das contas, essa cicatriz, essas Olha coisas quem entrou aí, Luca. louca, né? Ele que apresentou a Fizeram. gente. E eu morei com ele, né? Você sabe? Um tempão. Sim. Na época, eu acho que você morava com ele quando eu tinha. Morava com ele, sim. Meu amor, Vivi. Ah, eu amo o Luca. E Saudades, aí, amor. ele tá lá no Paraíso, no Espírito Santo. Ah, Miririlson. delícia. E aí foi isso, né? O que eu tava falando, né? Ai, Eu desculpa te esqueci. interromper, eu vi o Luca, Não, não não tem aguentei. problema. Por ele pode, por ele pode. Por ele Luca e pode. Beto, Luca e Beto. eu esqueci o que eu tava falando. Ah, mas sim, Aí, enfim, só lembrei. Eu desse sou uma tratamento. melhor pessoa. Sou uma pessoa melhor. Eu acho, eu, às vezes Sim, até falo, poxa, que bom que aconteceu isso comigo, porque eu amadureci muito, muito nova. Eu tinha só 17 sim, anos. E muita sim, coisa que eu passei depois, assim, porque existe o processo do acidente e existe o pós. Por exemplo, eu tinha sim. vários amigos. Logo quando eu saí do hospital, eu passei 3 meses no hospital. Então, essas pessoas não me deram assistência nenhuma. Não foram me ver no hospital, quando me viram com a cicatriz, porque era uma cicatriz, hoje já tá bem, bem consolidada, eu já tenho uma tatuagem em cima, mas quando eu saí do hospital era uma coisa muito vermelha, minha mão tava deformada, meu braço tava tudo deformado. E tinha a história tipo, das minhas amigas, que assim, nossa, que nojo. Ai, por que você não põe uma blusa de manga comprida? Ai, porque não sei. Então, essas coisas, quando chegou até mim, na hora, eu olhei assim e falei, não tô acreditando nisso. Então, essa pessoa já não serve pra mim, sabe? Tipo, É então, um filtro. passou. É o filtro, era o filtro. Eu ouvi muito isso do médico meu. Só, lembra da sua cicatriz como suas vitórias, lembra da sua cicatriz que isso vai ser um filtro pra você. Se alguém te parar na sua vida por conta de uma cicatriz, é porque ela não vai além. Então, para ali. Então, isso foi pra Sim. mim um filtro. Eu lidei com isso muito rápido, muito nova. Eu, graças a Deus, tive todo o suporte, assim, exatamente porque eu estava numa casa com 30 pessoas na casa, foi todo Uhum. mundo para o hospital, todo mundo ficou lá. Alguns amigos iam me visitar, outras pessoas não, mas eu tive amigos que iam me visitar, porque né, eu tinha que ficar em casa, né? Eu cheguei ao ponto de ter que usar 17 colírios numa noite. Depois da cirurgia última da retina, eu tinha que, de hora em hora, colocar um colírio diferente. Então eu não dormia. Eu já dormia, uma hora depois eu acordava, botava um colírio. Dormia, uma hora depois eu acordava, botava outro colírio. Então foi um processo muito dolorido, assim, também. Eu tive amigos junto, graças a Deus. Mas eu acho que é mais dolorido. Eu queria malhar. Eu queria muito malhar, porque eu estava muito magra e eu queria malhar, sabe? Eu falei assim, gente, eu posso voltar a malhar? Toda semana eu ia no médico e eu perguntava, posso voltar a malhar? Posso voltar a malhar? São coisas Era que muito... são, quem olha assim, quem ouve assim, nossa, mas é tão pequeno, né? Mas era tão importante, né? Para É porque, recuperar a além disso, autoestima, exato, exato. tudo. Eu me sentia muito sozinha. Eu lembro que estava aquela internet de escada ainda, que ficava. E aí a minha irmã tinha um computador no quarto dela e ela não deixava eu usar sempre. E eu achava horrível, porque eu queria conversar com as pessoas, eu queria entrar na internet, eu queria passar o tempo, né? E além disso, é porque eu não falei, é porque essa coisa do querer malhar, porque eu já nasci com. Eu tenho 3 cicatrizes enormes na perna. Eu já nasci com o osso da bacia deslocado Do do fêmur. fêmur. Então, se você engatinha, as pessoas engatinhavam, a minha perna, ela fazia assim. Esse exame, o médico tem que fazer assim que você nasce. O meu médico não fez. Então, quando era bebezinho, ele tem que empurrar a sua perninha. Se você chorar, ele já opera na hora, já detecta o problema na hora, né? Como se fosse o exame do pezinho. O meu médico não fez isso. Então, quando eu tinha 1 ano de idade, eu comecei a engatinhar. A mãe da minha irmã, porque eu tenho minha irmã par de pai, né? Ela me via na praia e falou: essa garota tem problema, tem que levar ela no médico. E aí o Lídio Toledo, que me operou na época, que era o médico da seleção e tal, era um médico que nem estava mais operando, eu fiquei 1 ano e meio, eu fiquei uns 8 meses com as 2 pernas para cima, com 2 pesos me puxando.
Eu tinha gesso até na barriga. Eu tive que botar botinha. Então, o médico falou, Thaís, você tem que fazer muito... Eu não, né? Eu tinha 1 ano de idade para minha mãe. Você tem que fazer muito exercício, você tem que pedalar, ela tem que pedalar, ela tem que fazer natação. Então, desde criança, eu sempre fui muito ligada a esporte, por isso. Tem as coisas da vida, né? Como é que são, né? Tipo, teve que acontecer isso na minha vida para eu poder virar, assim, eu faço de tudo, né? Eu faço yoga, faço boxe, tudo. Adoro fazer esporte. Uhum. Mas eu já tenho uma memória muscular no meu corpo que já detecta essa atrofiado, né? Meu músculo é um pouco atrofiado. E além do olho, eu ainda tive isso. E é do mesmo lado. Do mesmo lado. Eu já fui altinha, adoro jogar uma altinha. Algumas pessoas dizem que é o lado Da emocional, né? emoção. O meu também é do lado direito. Você tem alguma outra coisa do lado direito, não? Não, eu tive, mas não é permanente, né? Quando eu rompi o meu ligamento do meu pé. Enfim, vamos. O que é a deficiência para você? Hoje, a deficiência para mim tem os 2 lados, né? Como a minha deficiência foi isso que eu contei, hoje a minha deficiência para mim me formou como o que eu sou hoje. Eu sou melhor porque eu sou deficiente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, é terrível, porque é aquilo que a gente falou no início da outra conversa. As pessoas olham para mim e falam assim, mas você não é deficiente. Aí eu tenho o meu documento do carro, por exemplo, que eu tenho direito a parar em vaga de deficiente, eu tenho direito a não pegar fila. Eu sou deficiente, físico. Sim. E aí eu paro, e aí sempre vem nossa, por isso que o Brasil não vai para frente, uma jovem bonita dessa parando na vaga de deficiente. Eu sou deficiente, eu tenho direito. E aí eu tenho que todas as vezes fazer um comentário, Dá uma carteirada, né? dar uma carteirada. Mas nem sempre eu tenho paciência. Aí às vezes eu sou estúpida, às vezes eu tô sensível, eu choro. E isso Não, tudo vai. Sabe o que eu fazia? Amiga, sabe o que eu fazia? Eu às vezes, aí, não, eu vou pro shopping, vou parar na vaga de deficiente, tá tudo bem. Eu vou de vestido longo e eu vou mancar quando eu sair do carro, porque aí não tem situação. Que a pessoa acha que o meu problema é na perna, e aí não tem problema. Eu já faço Mas o seu carro é adaptado? O meu carro não é adaptado, mas eu não posso dirigir carro manual. O meu carro tem que ser automático, porque eu não tenho músculo suficiente para poder ficar passando marcha. Sim. Entendeu? E aí eu tenho a minha perna, por eu ter esse problema, ela também... Eu dirijo um carro normal, mas se eu fico muito tempo no trânsito, cara, começa a me doer. Pois é, eu também não tenho. Eu fiz isso, tive que fazer perícia na época da autoescola. Eu não sabia que eu ia ter carro que eu precisava ter uma restrição para dirigir. Mas aí teve um teste simples. Na hora que você tá lá fazendo o teste médico, ele pede pra você esticar o braço. Se o seu pulso faz assim, beleza. Aí ele faz com o braço. Eu fiz assim, meu pulso não desce. Aí, assim, você vai ter que fazer uma perícia técnica. Aí me levaram direto pro Detran. Aí nisso que eu fui direto pro Detran, foi que eu entendi o porquê que eu tinha que ter uma carteira especial. Sim. De deficiente físico. Sim. E eu falava, ai, não faz isso não, médico, doutor, tá, não faz isso não, porque aí vai me... Sabe, não... Mas ele não faz sim, porque você vai ter desconto, você vai poder parar na vaga. Exatamente. É seu direito, é seu direito. Eu fui descobrir isso com a Lu Rufino, que vai ser a próxima que a gente vai conversar, provavelmente. A Lu, gente, ela é maravilhosa, ela é advogada, ela entende tudo, essas coisas. Eu adoro ter deficiência. Ela é maravilhosa, ela fala várias coisas assim. E eu não sabia desse desconto que tem de carro, né? Eu brinco que tudo que tem o I na frente a gente não paga. IOF, PVA, IOS, ICMS. Gente, eu pagava, sabia? Quando eu tinha carro. Hoje em dia eu não tenho mais. Mas quando eu fiz a primeira, eu fiz monocular. A segunda, que era a definitiva, o cara falou assim, o médico, não vou botar você não, porque seu um olho enxerga melhor do que 2, de muita gente que vem aqui com 2. Aí não botou. Aí nesse que eu fiz novo, a mulher colocou. Ela colocou. Aí agora é um xizinho, né, que tem na carteira de motorista. Que não fala nada, mas você sabe ali que tem
que tem algum probleminha. A Érica tá me perguntando você perdeu algum papel na TV Cinema por causa da sua deficiência? Olha, Érica, nunca se sabe se foi por isso, né? Uma coisa que eu vou falar para vocês que aconteceu, logo quando eu entrei em Malhação, foi muito difícil, assim, porque eu não falei para ninguém que eu tinha essa deficiência, e eu fiz uma participação com o Cabeção numa temporada anterior, e o meu cabelo, ele ficava na frente, assim, eu não sei, eu tinha essa mania de ficar com o cabelo assim, porque eu não estava vendo, e aí eu não apareci muito na cena que eu fiz. E aí eu fiz o teste para fazer a Flávia, e aí o Robertinho Vaz, que era o diretor, ele falou assim, Thaís, você sabe que você só passou porque o seu cabelo ficou na frente, né? Porque não dava para te ver direito, porque senão não dava para te colocar. Ok. De repente, eu tô fazendo a maquiagem já, né, pronta, com já lá dentro. Já lá dentro. Com o figurino pronto para fazer a chamada. Aquela chamadinha que tinha. Quando o maquiador foi fazer no meu olho, tem maquiador que eles fazem muito forte assim no olho. E aí começou, o olho fica muito sensível durante muitos anos que se passam. Aí eu falei, você pode fazer um pouquinho mais devagar? Porque eu tenho esse meu olho... Eu não sei o que eu falei. Falei, eu tenho um problema nesse olho. Cara, tinha um cara que era o chefe de maquiagem, ele levantou, ouviu o que eu falei, levantou, saiu e foi lá fazer fofoca pro Ricardo Oddo. Daqui a pouco, meu amor, me botam numa sala, Ricardo Oddo, Mário Márcio Bandarra e o Robertinho Vaz. O que você tem no olho? Eu comecei a chorar. Porque eu falei, cara, eles vão me tirar daqui. Eles vão me tirar agora, eu não gravei ainda. Entendeu? Aí eu falei assim, cara, eu tive isso, expliquei a história, né? E o Ricardo foi muito legal. O Ricardo falou assim, Thaís, olha só, a gente vai aprender a trabalhar com isso, a gente vai colocar um óculos em você e você vai aprender a trabalhar com a câmera. E assim foi. Eu usava um óculos que no começo eu odiava, e aí depois um dia a figurinista veio com um monte de óculos, assim, um de cada cor. E eu achei um máximo, falei, vou escolher esse e esse. Ela, não, todos são seus. Aí eu, que legal! E acabou que virou o diferencial da Flávia, né? Todo mundo queria os meus óculos, as pessoas ligavam para lá para saber da onde que era o óculos tal, não sei o quê. Então acabou sendo muito legal. E depois disso, eu soube, com uma produtora de elenco, que o meu cadastro estava escrito reparar no olho esquerdo. Isso, para mim, já ficou meio assim, cara, porra, isso já é um empecilho, né? Porque o cara vai olhar e vai falar, vai me dar trabalho, sabe? E te lima. Eu acho que isso daí tiraram depois, porque eu acho que eu até comentei com alguém lá dentro, eu não sei. Mas eu vou falar para vocês que eu acho que às vezes me tira de alguns trabalhos, sim. Eu sinto que pode tirar. Mas assim, se a pessoa quer mesmo trabalhar comigo, ele vai olhar e vai falar, não, vamos se gostar mesmo de mim, né? Tem vezes que... Tanto que eu fiz a Gigi no Bicho do Mato, não aparecia. Eu fiz vários trabalhos sem óculos depois. Isso não é empecilho. A gente, né... Tem um monte de gente que é estrábica e, enfim, às vezes é até pior do que eu. Porque eu, na verdade, parece que eu sou estrábica, né? A minha visão, a lente, ela é por cima do olho e o meu olho tá aqui, mas a lente fica em cima. Ele se move, mas não se move tanto, né? Quando eu olho pro lado assim, eu fico vezinha. É isso, assim. Mas isso a sorte foi que você encontrou a cor do seu olho, né? Porque a cor do seu olho é bem, bem específica também, né? Foi difícil, cara. Se você reparar, o meu olho ele é castanho e esverdeado. E essa lente, ela é pintada à mão. E é feita aqui em São Paulo, sabia? Exportada até pelo mundo.
Os brasileiros Que são máximo. fodas, né, cara? Porque fica da mesma cor dos seus olhos. Sim. Impressionante. Bom, algumas coisas aqui que eu anotei que você tinha falado que foram muito legais, né, na outra conversa que a gente teve. Oi, lá. Fala um pouco sobre... Bom, você já falou mais ou menos, né, que o preconceito que você passou com as pessoas quando você entrou na faculdade, e eu lembro uma coisa que foi muito legal, de você se apresentou na sala e falou, é isso, isso, isso. Conta aí essa história. Isso é ótimo, tem tempo que eu não conto isso. Quando eu entrei na faculdade, eu já sabia porque eu passei, na verdade, antes da faculdade, eu estava no cursinho. E no cursinho rolaram vários comentários, eu soube, né? Ninguém foi falar para mim. Mas rolava os comentários no corredor que eu era aleijadinha, né? Aleijadinha. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, pra que isso? E as pessoas não chegavam perto de mim com medo de me perguntar o que foi que eu tinha. Eu não tinha problema, eu nunca tive. Mas a pessoa ficava nessa reserva. E ao mesmo tempo que me botava nessa reserva, também me falava mal, né? Ou não falava mal, mas me dava esse tipo de apelido. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu decidi fazer o seguinte, eu falei, cara, eu queria, que ninguém ficasse na dúvida do que era. Eu queria que soubesse. E aí teve aquela coisa da apresentação da turma, né? Tinha que falar o nome, o que você estava fazendo ali e tal, não sei o quê. E aí, quando parou em mim, eu falei, eu sou fulana, eu tenho uma deficiência no braço, acho que todo mundo já tá olhando, quer saber, eu não tinha tatuagem ainda, então era bem mais visível. Então, todo mundo, antes de querer, de ter o trabalho de me perguntar, eu já vou logo falar. Foi isso que aconteceu, eu tenho redução disso de movimento, não tem problema nenhum em falar, quem quiser saber de detalhes, pode falar comigo, tá tudo certo, é minha terapia diária falar sobre isso, não tem problema nenhum, se quiser pegar, pode pegar, agora não vem com... Aí eu já sinto a reativa, né? Só não queria comentários assim, vem falar direto comigo, tá tudo certo. Mas eu já apresentei a minha deficiência. Já chegou botando o braço na mesa. Exato. Pra não ficar nunca tive problema com isso. E aí, vamos falar um pouco sobre esse processo de aceitação estética, né? Que você teve com o braço, com o peito. Eu tive com o olho também, que era uma coisa que era o meu objeto de trabalho. Fala para mim como é que foi isso depois, assim, o corpo. O corpo aceitando a deficiência, né? A readaptação da deficiência no corpo. Para poder proteger a cicatriz do sol, eu usava uma luva durante o dia, que era só para não pegar os raios e escurecer a cicatriz. Era para melhorar a cicatrização. Mas à noite eu não precisava usar. Mas eu ainda assim fiquei um tempo usando para esconder. E aí teve um dia, não teve motivo, não teve um fator, foi algo que veio na minha cabeça há um tempo. E eu falei, não, hoje eu vou sair sem. Hoje eu vou sair sem isso. E aí eu simplesmente cheguei, e minha mãe na hora falou assim, ela tá aí, ela vai confirmar. Ela falou assim, mas você vai sair sem? Eu falei, não preciso disso para sair à noite. Eu tô usando, sei lá por quê, não preciso mais. Aí, mãe, então tá bom. Aí eu saí com isso. Só que eram aqueles olhares, né? Eu tive que me adaptar. Para mim, não foi muito, muito difícil me adaptar a essa estética, na verdade. Mais difícil me adaptar ao olhar alheio. Porque eu entrava no elevador, entrar no elevador, a pessoa, boa noite, e eu olhava assim, ficava assim, olhando pro meu braço. E eu ficava naquela, puta que pariu. Aí eu ficava assim, oi, tudo bem? Você quer perguntar o que foi que houve? Pode perguntar, não tem problema nenhum, não. Eu passei, olha, amigo, eu passei tempos falando isso, tempos. Pensei, oi, tudo bem? Você tá olhando pro meu braço, tá curioso? Pode perguntar, não tem problema nenhum. O pior é você ficar olhando com essa cara. Exato. Isso é uma coisa que a gente tem que entender, as pessoas, né? Sobre capacitismo, que é importante. Uma forma de você olhar para uma pessoa que tem uma deficiência é tentar ser o mais normal possível, por favor. Você vai olhar uma anã, ou uma pessoa que é cadeirante, ou uma... Gente, por favor, transpareça a naturalidade. Isso é capacitismo, sabe? Isso é você achar que a pessoa é menor. Enfim, isso aí já é outro tema. Não vamos sair, daqui a pouco a gente fala. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas é isso, eu até hoje tenho isso. Mas até hoje eu passo no lugar, mesmo com a tatuagem, porque tem uma parte da cicatriz do braço, do outro lado aqui, que dá pra ver ainda, né? Ah, tá. Então esse lado aqui eu não consigo virar tudo.
Dá super tá. pra ver, meus tendões e tal, é tudo pra fora. E tem, hoje... Né? Tem um enxertozinho aqui, também tem cicatrizes, e minha mão não mexe, minha mão é torta, enfim, tem uma coisa ali. Então tem horas, tem momentos que tem esses olhares. Mas hoje não me importo mais não me importo mesmo, também se quiser olhar, olha, se você perguntar pergunta, tá nem aí. Mas a minha aceitação em relação ao meu corpo demorou um tempinho, mas não foi nada abrupto, assim, eu fui aceitando aos poucos. Eu passei por esse início de esconder, que era muito vermelho, mas para evitar comentário, não porque era tipo, um problema, era para evitar o olhar alheio, mas depois disso eu fui levando naturalmente. Sim. Bom, eu fui assim também. Na verdade, o meu foi um pouco pior, né? Porque o olho, ele inicialmente ele ficou como se fosse um olho de gato. Ficou até legal, assim, na época. Eu falei, olha, porque quando acontece alguma coisa no seu olho, a pupila, a íris, ela vira tipo um nanquim. Então a minha ficou tipo parecendo um olho de gato mesmo, uma coisa meio um mapa do Brasil, assim, no olho. Ficou uma coisa diferente. Até então, estava tudo certo, mas aí, depois de tudo isso que eu passei, a retina descolou de novo. E aí eu realmente perdi totalmente a visão, porque no início eu iria voltar a enxergar. Era só eu colocar uma lente e eu ia voltar a enxergar. A visão era tipo 13 de miopia. Ia colocar uma lente e eu ia voltar a enxergar. Só que aí atrofiou totalmente e o líquido amniótico ele para de ser produzido, né? Então, aí foi que eu fui falando, cara. Aí o médico falou: olha, calma, Thaís, que você vai voltar, você vai poder usar uma lente, que ela vai ficar esteticamente parecida, você vai conseguir trabalhar, enfim. Mas a minha maior preocupação, inclusive quando eu sofri o acidente, muitas pessoas vieram falar comigo: nossa, quando eu recebi a notícia do seu acidente, o Bruno Melhado, Ivan, você tá aí. Ele veio falar, putz, eu tava lá, quando eu olhei pro chão, eu vi um jornal, porque eu tava em outdoor no Rio de Janeiro, em vários lugares, da Telefônica, que hoje é a Vivo. Eu tava fazendo uma propaganda de meia página no jornal, toda semana. Aí ele falou, caraca, quando eu olhei pro chão, eu vi a tua foto ali. Então, assim, para mim foi difícil, porque eu tava em ascensão como modelo, né? Eu estava começando a trabalhar bastante na Elite, o Serginho Matos que me descobriu e tal. Então foi difícil para mim a aceitação nesse sentido. O teatro realmente me salvou nessa questão, assim, sabe? E a yoga e tudo, enfim, acho que a gente vai aprendendo realmente a lidar com a gente e se aceitar, né? Como que é? Eu sempre faço essa pergunta, se não quiser responder, você me fala, porque eu acho interessante, assim, para as outras meninas é mais, assim. Mas o sexo mudou alguma coisa? Mudou porque eu virei canhota, né? Como é que foi isso? Assim, tem alguma... Machuca alguma coisa no braço aqui? Tem alguma... Não, eu virei canhota, eu uso outro braço, eu uso outra mão. Mas pra tudo. Eu uso a minha mão direita também, não tem muito problema. O problema é que tem redução de movimento, né? Sim. Então, né, meu pulso, por exemplo, não mexe. Então, é mais fácil com a mão esquerda. Então, eu sou... Já teve algum cara ou mulher, né? Você hoje em dia se considera bissexual, heterossexual? Como que... Não, eu sou gay. Gay, hoje em dia que tá. Não sei, também tem pansexual, tem várias coisas, né? Bissexual, não sei. Mas, assim, teve algum parceiro ou parceira ou algum flerte que teve algum preconceito com você em relação à sua mão, assim, a estética? Ou, ai, tô com nojo, ai, o seu braço é assim, sei lá, isso que você falou. Não, se alguém falou isso no início, né, nem passou a ser flerte, né? Acabou ali. Então, nem lembro. Mas é isso que eu tô falando, porque às vezes, por exemplo, a pessoa que com as meninas que eu falei que eram surdas, né, que tem deficiência auditiva, tá no meio lá da balada, o cara vai falar e a pessoa, né, não pode falar. Às vezes a pessoa vai embora, né?
Claro. Comigo acontecia do tipo, se ia me pegar, me puxar, ou via que tinha alguma coisa no meu braço, eu falei, não, peraí, não, por esse não, e tal, não sei o quê. Ah, foi que eu falei, não, é porque eu não consigo. Aí eu mostrava, aí a pessoa me olhava assim, e eu falei assim, eu sou deficiente, algum problema? Não, imagina, que é assim, né? A pessoa já vai nessa, não é algum problema? Não, tem algum problema? né? Se tiver algum problema, já pode sair daqui, tá tudo certo. Sim. Nunca teve. Bom, já falei. Eu tô pegando, gente, as conversas que a gente teve há 3 anos atrás. 3 as perguntas anos. que a gente já tem 3 Tem anos. 3 anos. Uau. Exatamente. Você se considera vaidosa? Muito. Sou leonina, né, mãe? Ah, meu pai. Oh, meu Deus. O que é ser mulher para você? Ser mulher pra mim. Ser mulher pra mim é vencer todos os dias o preconceito, é vencer todos os dias os olhares, é sair na rua e saber que vai ser assediada, que vai ter um olhar torto, mas você vai estar ali, firme e forte para poder conviver com aquilo, né? E tentar passar ilesa. É ter coragem mesmo, né? De ser mulher, ser mulher, você pode ter coragem. Porque Você se acha uma mulher corajosa? Você é uma mulher acho, coragem? sou. Legal. É por isso que eu tô no documentário. Exato. Isso que a gente tá aqui. Quem está aqui? Gente, uma coisa que eu quero falar para vocês, esse projeto, ele... Igual a mamãe, olha lá. Minha mãe se ama. Só para falar para vocês que a seleção, acima de tudo, que eu fiz para esse projeto, são mulheres pela perspectiva do sucesso e mulheres com uma autoestima para... Eu acho que é importante mulheres vitoriosas para ser de exemplo mesmo para outras pessoas com deficiência, com outras artistas. Então, isso para mim sempre foi critério em todas as conversas. Para vocês entenderem o processo de seleção, eu entrevistei mais de 15 mulheres pelo WhatsApp vídeo. Então, eu, por exemplo, teve uma pessoa que eu conversei que ela estava passando por um processo muito delicado. Eu senti que eu não ia conseguir mexer ali, sabe? Eu falei, ela não entrou. É uma pessoa muito legal. Hoje em dia eu acredito até que ela esteja melhor. Talvez ela até chame ela aqui para conversar. Mas eu não queria colocar o Mulher Coragem sobre o aspecto do vitimismo. Porque as mulheres que estão aqui, elas não se fazem de vítima. Elas pegaram o limão e fizeram uma limonada, entendeu? Então, são mulheres que eu admiro, que são mulheres super talentosas que estão aqui, que vivem da arte. Isso é importante falar. Isso é um critério. Foi difícil, né? Porque você achar artistas com deficiências que vivem da arte é difícil, né? Então, Carol é uma delas. Ah, você tá com um violão aí? Final a gente quer uma palhinha aqui. Legal. Tô aqui atrás. Por que você escolheu a arte? Porque ela me fazia acordar todos os dias. Eu cheguei a fazer arquitetura, né? Mas não me motivava, né? Então a arte, a música é o que me faz acordar todos os dias e ter inúmeros desafios e ainda assim querer acordar para resolver mais e mais coisas e estar ali e vivendo da arte. Não tem outra coisa para fazer. Você acha que a arte entrou na sua vida como uma forma de terapia? Totalmente. Compor para mim isso. Tocar, pegar um violão, às vezes a gente está naqueles dias horríveis que todo mundo tem, e pega um violão, começa a tocar, daqui a pouco dissolve, daqui a pouco transforma, daqui a pouco sai uma música. Sim. Isso para mim me vive completamente. Eu vou te falar que eu tentei muito ser atriz, né? Até hoje a gente tenta, né? Eu sou atriz, mas eu tive que abrir meu leque por conta de dificuldades que eu tive realmente, assim. Então eu me inscrevi, fiz um curso de roteiro, fiz um curso de edição, fiz um curso de produção. Então hoje em dia eu trabalho muito mais com produção do que propriamente como atriz. Hoje eu estou investindo muito na questão da produção de conteúdo, e isso está me fazendo... Cara, eu fico aqui full time querendo dar conteúdo para vocês, para o Mulher Coragem, para o Caçadora do Tempo, que é o
conteúdo que eu tenho. Quem não conhece, por favor, segue lá. Sobre poesias e surrealismo, duas coisas que eu amo, assim, e são poesias autorais. Então, eu estou me dedicando muito a isso. E, realmente, assim, eu fui fazer uma entrevista de trabalho no meu último emprego lá em São Paulo, e ele me perguntou, mas como é que você vai fazer com a questão de atriz, assim, ser artista, né, trabalhando aqui com a gente fixo? Eu olhei para ele e falei, eu não vou deixar de ser artista. Eu vou estar aqui trabalhando com vocês, mas eu vou chegar em casa, vou escrever alguma coisa, vou investir no meu projeto, vou compor, mas eu vou estar aqui com vocês. E eu posso contribuir muito com a minha parte artística nisso daqui também. Então, eu não vou deixar de ser artista. É porque as pessoas acham, muita gente vem aqui no meu Instagram para falar comigo, fala, você não é mais atriz? Quando é que você volta para a novela? As pessoas precisam entender que você não é atriz só se você está na novela das 8, se você está na Globo, se você está na Record. Você é atriz fora também, você é atriz produzindo arte, você é artista. Eu me considero uma pessoa artista. Quando a pessoa pergunta o que você é, eu falo artista. Porque eu faço tanta coisa que se eu falar que eu sou atriz, a atriz é o que eu menos sou ultimamente. Entendeu? Túlio, querido, amado. Então, eu acho que a arte realmente, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja arte. Assim, eu faço outras coisas, mas eu não consigo me ver sem arte na vida. Realmente. É o que digo. O que você mais gosta da sua rotina como artista? Não ter rotina. Eu também. Essa loucura, esse leão de cada dia que a gente caça. Não ter rotina. Isso é maravilhoso. Ultimamente eu tô tendo que ter, porque para produzir pra conteúdo... gente organizar, cá, né? Mas quando eu falo não ter rotina, é do tipo, um dia eu tô fazendo música, outro dia eu tô lendo um livro, outro dia eu tô vendo clipes. Isso faz parte do processo criativo que eu tenho por dia. Mas são vários. Isso pra mim também é. Um dia a gente fica vendo série o dia inteiro. Tudo bem, isso filme, faz parte. Né, Túlio? Túlio é meu parceirinho de cinema. Perfeito. Exatamente. Você já sentiu alguma dor tocando violão? A sua deficiência já te atrapalha? Você falou isso. Já. Às vezes, quando eu tô tocando muito, tô estudando muito, dói. E microfone. Quando eu tô fazendo show, eu tenho que, às vezes, ficar muito segurando com a mão esquerda, porque a forma de segurar dói, né? Na mão. Sim. Aí eu vou me adaptando. Sim. Mas incomoda, sim. E o que você quer transmitir com a sua arte? Eu quero emocionar as pessoas, né? Aí eu comecei a cantar porque eu fui num show, foi até o show da Gal, um show Recanto. E eu saí de lá aos prantos, eu chorei do início ao fim. Mas aos prantos, às vezes de felicidade, às vezes de emoção, e eu falei, eu quero cantar, eu quero causar isso nas pessoas. Eu quero emocionar as pessoas, eu quero, né, chegar, sei lá, a pessoa ouvir minha música, se conectar com aquilo de uma forma, levar ela para outros lugares. É isso que eu quero. Sim. É isso que eu tenho buscado. Seja dançando, né? Seja dançando, seja chorando, seja, enfim, emoção, coisa. Sim. Basta, né? E você, diga. Eu acho que, assim, desde o início, quando eu decidi me tornar atriz, foi porque eu adorava cinema. Eu amo cinema, amo. E aí acabou se tornando outras coisas, né? Porque eu fui abrindo leque. Eu adoro editar também, adoro escrever. Então, eu tô abrindo muito leque e eu tô gostando muito disso. Eu gosto muito de dirigir também, sabia? Tipo, adoro dirigir teatro, adoro construir coisas, adoro... eu acho que compartilhar a emoção, realmente, essa coisa de você poder falar o que você quer falar, isso, a arte, é muito bacana, assim. Uhum. Eu detectei a importância de se falar sobre mulheres artistas com deficiência e falei, vou falar sobre isso. Porque, realmente, você viu agora na novela aquela atriz com nanismo, não existia, não tinha, né? Tem um ou outro, um síndrome de Down com um personagem pequeno, mas a Juliana, se eu não me engano, acho que o nome dela é Juliana,
Ela teve um papel grande na novela, né? Ela teve um papel de destaque. Por que nessa novela Amor de Mãe não existe uma mãe cadeirante? Sim. Porque a deficiência é vista de outros olhos, né? A deficiência é vista de outros olhos, tipo assim, como você falou, a sua ficha tava lá, reparar no olho esquerdo, porque isso é um problema, né? Sim. Então, talvez, às vezes, pode ter, não, olha o braço dela. Eu tenho deficiência e posso ter sido limado de algumas coisas porque sou deficiente, né? Mas é aquela coisa que a gente falou desde o início, eu sou, mas não sou. Porque, às vezes, a pessoa vê, mas não vê. A gente fica ali no limbo, né? Oi, a gente fica no limbo. Maravilhosa. Essa coisa, você é bonita, mas ela tem alguma coisa no olho. Ela é meio vesga. Exatamente. Bom, a gente já está meio que acabando, já tem uns 10 minutos para a gente no nosso segundo tempo. Eu queria... Você fez aquele negócio lá que a gente combinou, do Mulher Coragem então, Mulher? Então, muito difícil para mim, né? Porque a música é no piano. E aí, para tirar, para botar no violão, foi muito complicado. Sim. Bom, só para falar para vocês que eu tinha ideia da cantora que tivesse dentro, a Caru é a cantora do projeto, eu conversei com o Cláudio Lins, com o Ivan Lins, né? Peguei do Ivan Lins e do Vitor. Tem uma música que se chama Coragem Mulher, que é uma música muito legal que a gente pensou, que eu pensei em colocar no tema desse projeto. E aí eu pedi para a Caru fazer uma versão, ela fez, infelizmente é complicada de tocar, mas se você quiser... Porque eu nem fiz no violão, né? Eu fiz no computador. Né? Mas não tem como... você fez no computador. Eu fiz no controlador e tal. Enfim, mas eu posso tocar a outra que você usou para fazer essas vinhetas. Tem a vinheta do Pintas, né? A Nina. Uhum. Eu mandei Nina para Carol Castro, que é minha amiga. Sim. A filha dela se chama Nina. Aí eu mandei para ela. Ela, eu pedi até para ela vir aqui, mas ela tá... Cada um tá passando por um processo nessa quarentena. Sim. Né? Ela falou assim, amiga, tudo aérea de tudo. Mas então, canta um pouco pra gente, de Nina. Canto. Deixa eu só botar o fone aqui por debaixo. Pera. Pronto. Canto. Vamos lá. Sempre, às vezes tem assim, que minha filha se chama Nina, que minha irmã se chama Nina, minha mãe. Que tá tendo muito Nina agora, né? Vê se tá muito alto, tá? O violão sempre fala. Não, vocês falam também. Gente, quem quiser mandar pergunta enquanto isso, manda aí que eu leio depois. Despertou ao meio-dia, assim, laranja como a luz do sol, sentou para adorar ao mar, espelhado em seu olhar, na minha direção, a sorrir com seus dedos naqueles caracóis, soprou o vento longe de lá, arrepia. Respira a maré que vem, como estação lunar, o seu doce é correnteza mansa, o seu sal faz flutuar, igarapé, onda do mar, no meu ouvido aroma no ar, ela, eu e o desejo, Só um pedacinho. Ai, lindo! Adoro essa música. Adoro minha mãe, que botou meu site aqui embaixo. Já agilizada. É virginiana, sua mãe?
Não, geminiana, né, bebê? Essa rapidez na comunicação, né? comunicação. Aqui, ó. Comunicação, é porque eu sou virginiana também, já sou prática. Minhas amigas aqui, meu grupo de amigas falam, toda hora vem me pedir coisa. Gente, alguém tem alguma pergunta? Estamos aqui nos finalmente. Alguém tem uma Constância, pergunta para maravilhosa. mim ou para a Caru? Lembrando que essa live faz parte da divulgar o projeto Mulher Coragem, tá? Que é uma série documental que eu venho fazendo esse burburinho aí para ver se a gente consegue algum incentivo, né? Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil, que a gente tem que realmente focar na saúde e em outros temas, né? E é um momento complicado, por isso que eu estou fazendo esse burburinho aqui, para a gente conversar, trocar, e esperar tudo isso passar. E esse governo aí que também não ajuda a gente na cultura, né, gente? Então a gente tá aqui para poder ver se alguém se interessa. Então, se vocês aí conhecem alguém que se interessa, que poderia se interessar em ser um parceiro, um apoiador, um patrocinador do projeto, por favor, mandem aqui um inbox para mim. Ninguém tem perguntas. E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Acho que eu já fiz todas as perguntas que a gente tinha para fazer. Falamos tudo. Tem alguma frase, poesia que você queira falar, que você acha que defina o nosso trabalho de artista com deficiência, ou ser mulher, ou ser uma mulher coragem? Tem alguma coisa que te vem à cabeça? Assim, de imediato, não são tantas coisas, né? Eu tenho falado muita coisa de que a gente que eu sou mistura de tantas mulheres, né? Eu acho que isso, olhar para trás, a gente dá valor a essa ancestralidade nossa, né? Sim. A gente entender quem foi nossa mãe, quem é nossa mãe, quem foi nossa avó, quem é nossa avó, quem foi nossa bisavó e quem é. A gente fazer jus a essas tantas mulheres que lutaram para a gente estar aqui hoje falando sobre isso, né? Então, sim, acho que mais do que uma frase, mais do que uma poesia, eu acho que uma dica, assim, procurem essas mulheres que fizeram história, sim, que faz, né, que fizeram jus pra gente estar aqui hoje. Olha lá, é Nando que tá aí no Black Belt? Nando, acho que é Nando, né? Ele poderia inscrever no edital da Natura. O edital da Natura vai abrir agora, de repente. Teve um ano até que eu te mandei o link, né? Teve um ano que eu te mandei. Pois é, vai abrir agora, de repente inscrever o DOC, né? Então, mas eu não sei se mudou. Mas lembra eu que eu acho te que mandei? Mudou. Lembra a modalidade do edital mudou. Porque, gente, a Natura, eles investem só em música, não em agora séries. Agora não, amiga. Agora várias coisas. Vai abrir agora. Então vamos ficar atentas. Gente, mas olha, eu já inscrevi muitos editais. O RUMOS, obrigada pela dica, Nanda. TV Cultura, obrigada. Eu já investi em várias. Eu produzo tudo, né, gente? Eu faço tudo. Eu faço projeto, eu edito vídeo, eu faço tudo. É difícil. E assim, é complicado. Por exemplo, a Avon abriu um edital que eles só iam pleitear 5 mulheres diretoras, né? Que eles queriam incentivar essa parte. Só que quem que estava lá nos anos anteriores? Laís Bodansky, Daniela Thomas. Então, assim, se de 5, 3 ou 4 eles vão pleitear mulheres que já são conhecidas, você não está fomentando o mercado. Porque essas mulheres, elas já estão lá. Dá para Ana Mulher-Erte. Assim, eu amo o trabalho da Ana Mulher-Erte. Eu não estou falando que ela não mereça. Mas, assim, você criar um edital com 5 pessoas, né? Com cinco mulheres só, de todo o Brasil, e você coloca pessoas que já são conhecidas, você não está ajudando, gente. É bem complicado. Entendeu? Né? Então, assim, vamos ajudar nós, sem perguntas, mas queria deixar um beijo a vocês duas e parabéns. Sou uma guerreira também e meu lema é: vamos que vamos. Opa, a vida é... Ai, meu Deus. A vida é...
A vida é maravilhosa. Ai, Ju estudou comigo quando a gente era novinha, quando eu tinha uns 17 anos, e acabou de passar por um processo de quimioterapia, de câncer, e sempre fazendo os vídeos. Ju, eu sempre olho lá no Facebook, sempre muito com um sorriso no rosto, enfrentando de frente. Gente, eu acho que se a gente não ri das nossas desgraças, fica pior ainda. Então a gente tem que levar muito. Eu fico me zoando. Ah, não, porque eu sou Tem que cega, levar né, luz, gente? né, pro lugar. É isso. Eu também falo, sou deficiente Exatamente. minha gente. Pelo amor de Deus. Socorro, Hoje em relaxa. dia a gente tem que falar que é pessoa com deficiência, né? A gente nem pode falar deficiente. Pessoa com deficiência. Eu tenho que falar, você tem monoparesia. O Túlio tá falando para eu citar 3 atrizes preferidas. Olha, eu gosto muito. Ai, tem tantas. Eu gosto muito da Emma Stone. Eu gosto muito da brasileira. Eu gosto muito da Cláudia Abreu, da Adriana Esteves, Meryl Streep. Ai, gente, tem tanta gente maravilhosa. Charlize Theron. Ah, Marion Cotillard. Amo a Marion. As francesas, amo as francesas. Você tem alguma uma mulher cantora compositora que você admire? A cantora é essa que eu falei, né? A Gal, pra mim, foi a que me motivou a cantar, né? A fazer isso como profissão. Sim. Né? Muito. Minha influência musical é isso, né? A Gal, Caetano, Tom Zé. Tom Zé é muita influência musical pra mim ultimamente. Muito. Como compositora, as mulheres mais novas, né? Eu tenho muitas amigas na música independente, compositoras, e que eu adoro muito, assim. Tem muitas referências. Eu escuto muita música, né? Porque trabalho. Então, eu escuto muita música. Então, é muito de passagem, né? Assim, nesse momento, estou escutando muito isso. Nesse momento, estou escutando muito aquilo. Então, por exemplo, Júlia Branco, que é minha amiga lá de Minas. Um trabalho incrível, compositora de mão cheia. Sim. Então, eu amo o trabalho dela. Sim. Então, existem várias, né, que estão no meu radar. Sim. Vocês procuram. A Ikena mesmo, que você falou também que gosta, né? Eu adoro a Ikena. A Ikena também, por exemplo, essa coisa de edital, fui selecionada para esse último edital que eu estou fazendo a aceleração da Labsônica. São 21 artistas, compositores. Aonde que é? Fala sobre isso. É um edital do eFuturo, em parceria com o Estúdio Toca do Bandido aqui do Rio de Janeiro, que selecionou 21 artistas. Na verdade, não sei só 6, mas aí por conta da pandemia eles resolveram contemplar mais pessoas aí, fazer processo de mentoria e tal, e vai culminar no festival online no dia 14, 15 e 16 de agosto. E aí, por exemplo, inclusive entraram esse Drais, que é o pessoal que também está na aceleração, o Nando do Black Beltone, que também entrou aí, também está na aceleração. Então, são artistas que são do Brasil inteiro, sendo que 10 são do Rio, acho que 11 do Rio, ou 10 do Rio e 11 do resto do país. A Ikena não tá também? Não. Então, tipo, a Daíra, que é uma menina incrível, Caio Prado, a Luciane Dom, enfim, tem um monte de gente assim, da cena agora, que são incríveis. Então, assim, eu recomendo para quem quer buscar material novo, entra lá no perfil do Toca do Bandido, do eFuturo, da Aceleração Labsônica, que vocês vão achar esses 21 artistas, eu estou inclusa lá, para escutar coisa nova, porque muita gente talentosa que está por aí, né? Então, eu tenho falado. Eles são minhas referências ultimamente, eu tenho escutado muito pessoal. Que bom. Fala um pouco do seu trabalho, do remix, do seu último álbum. Conta um pouco pra gente. Está em todas as plataformas? Está em todas as plataformas digitais. Minha mãe fez o favor de fixar o meu site aí, então eu fixei aquilo. Você fixou. Tá tudo lá, tudo no site, tá todos os caminhos, Spotify, Deezer, iTunes, onde você escutar, meu Instagram tá aí, né, em cima, Facebook, YouTube, tá tudo lá, eu tô postando material novo sempre, tô lançando coisa nova sempre, e o próximo agenda vai ser essa, do festival online, que vai ser do dia 14 ao dia 16 de agosto. Sim. Que legal, muito bacana. Agora a gente está investindo muito, né? As pessoas estão entendendo como a arte é primordial, é essencial, né? E nesses momentos de pandemia, se a gente não tivesse a arte, o que seria de nós? Se a gente não tivesse uma série para ver, né? Uma live musical, enfim, é muito importante realmente todo esse trabalho que a gente está vivendo.
Gente, Sim. já daqui a pouco vai finalizar aqui, já são 7h01, aqui não sei porque o meu não avisa quando está acabando, mas eu só quero deixar para vocês, a live vai ficar salva no Mulher Coragem, no Instagram, no meu YouTube. Por favor, sigam o meu canal do YouTube, que está crescendo, não tem muita gente lá, então seria interessante se inscrever, ativar as notificações. Eu sempre aviso quando vai ter live aqui com as meninas. O Mulher Coragem, né? E, enfim, pelo meu perfil, se vocês forem lá no meu perfil, se bem que a gente está no Mulher Coragem. Lá tem também o canal do YouTube. Possam se ligar lá. Esse daí é o da Caru. Tem algum outro que você quer passar? Alguma outra Não, plataforma? pode ser só esse que tá tudo por lá. Lá você encontra todos os caminhos. Tem todos os vídeos, todas as músicas, tudo. Bonitinho. Muito legal. Queridos, alguém tem mais uma pergunta para fazer? Pode ser sobre o que a gente falou da primeira live, que não estava aqui, sobre relacionamento abusivo, que a gente falou. Que agora, essa segunda, a gente falou mais sobre a arte e sobre as deficiências, né? Então, a gente fez 2 tempos aí. Se eu tiver alguém para falar sobre relacionamento abusivo, essas coisas, pode perguntar também, tá, gente? A live vai estar salva lá. A primeira parte já, inclusive, está salva. A Dude aqui falando, a gente já respondeu. Sua mãe, né? Sua mãe mora lá em Salvador? Maravilhoso. Mora em Salvador, tá lá. Estou aqui no Rio. Ai, que delícia. Dá dicas do que você, de onde ouvir. Já botamos aqui. É isso, gente. Não devemos desistir dos nossos sonhos. Você para as duas. Gente, é exatamente isso. Quando eu sofri uma agressão, eu ouvi de muita gente que eu não iria conseguir ser atriz sendo cega. E eu falei, você vai louca, ver. né? Exatamente, assim, se eu não for atriz de televisão, eu vou ser atriz de teatro. Eu sempre falei isso, entendeu? E hoje em dia eu amo fazer teatro. O teatro realmente, para mim, é muito mais enriquecedor, né? Até do que a própria televisão, assim. Então, realmente, eu acho que esse projeto é justamente para falar que se você que está aqui possui uma deficiência e quer ser uma artista, seja. Siga o seu sonho, entendeu? Porque se tiver que ser seu, vai ser seu. Né? Eu estou aqui fazendo esse projeto, eu já estou há 3 anos tentando captar esse projeto. E agora que vocês estão aqui conhecendo as meninas, entendendo o que é. Uma hora vai, demora, às vezes demora, mas uma hora vai. Então, é importante vocês realmente não desistirem do que queiram fazer. Falar, eu trabalho com o que eu não gosto. Não, faça o que você gosta, né? Isso. Acho que é um pouco isso. É tudo isso. É isso, gente. Muito obrigada. Acompanhem a gente lá. Já vai acabar, então eu prefiro acabar me despedindo direito de vocês. E, por favor, curtam lá Aí, vai acabar. 30 segundos, agora vai. Semana que vem temos outra artista com deficiência aqui, então aguardo vocês. Se quiserem compartilhar aí a live com seus amigos, por favor. Caru, muito obrigada. Beijo, obrigada. É sempre muito bom conversar com você. Eu amo. Tá bom? Tô disponível beijo. Sempre. Um beijo. Obrigada, gente. Esqueci de fechar aqui. Uhul.